Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 160 do Enem, prova amarela de matemática de 2025. Então o enunciado diz: os quadrados em cinza na figura apresentam os quarteirões de uma parte do bairro onde moram João e seu amigo. O quadrado pequeno A, pintado em preto e localizado no canto superior esquerdo de um quadrado maior, indica a casa do amigo de João. João também mora em uma casa de esquina, mas na extremidade nordeste de um quarteirão. Para chegar à casa de seu amigo, ao sair de casa, João deve caminhar pelo quarteirão onde mora na direção oeste, dobrar à direita, caminhar por 3 quarteirões na direção norte e dobrar à esquerda. A casa de seu amigo fica no segundo quarteirão. O quarteirão onde se encontra a casa de João é apresentado pelo quadrado com a letra. Então, isso aqui é aquele tipo de questão que é uma questão rápida que não tem conta para fazer, é só interpretar o que o enunciado está falando e olhar aqui o desenho. E eu sempre falo para os meus alunos, não faz logo a primeira questão que você vê na prova, procura essas questões desse tipo, porque resolvendo primeiro uma questão assim, você ganha tempo para parar numa outra questão que dê mais trabalho. Então, resumindo aqui o que o enunciado está falando, ele diz que o quadrado pequeno A indica a casa do amigo do João. E o João também mora em uma casa de esquina, mas na extremidade nordeste. Então, ele botou esse desenho aqui para orientar, né? O norte, sul, leste, oeste. O nordeste é o que? O nordeste ele vai ficar aqui entre o norte e o leste. Então, a casa do João vai ficar aqui num quarteirão, nesse canto aqui, que é o nordeste aqui desse quarteirão. A gente não sabe em que posição esse quarteirão está aqui no desenho inteiro, mas sabe que a casa dentro do quarteirão está nessa posição aqui. E ele diz que o João deve caminhar pelo quarteirão onde mora na direção oeste. Então ele vai sair daqui, vai andar pelo quarteirão na direção oeste. Então, olhando aqui para o desenho, a gente vê que o oeste está aqui nessa linha horizontal. Então ele vai andar daqui para cá, no quarteirão. Vai andar assim. E depois vai dobrar à direita e caminhar por 3 quarteirões. Se ele está andando para cá, a direita dele está para cá e ele vai andar então 3 quarteirões na direção norte. Então vai andar para cima, 3 quarteirões. 1, 2, 3. E depois chega aqui no final, ele vai dobrar à esquerda. Então, se ele está subindo aqui, a esquerda dele está para cá. Ele diz que a casa do seu amigo fica no segundo quarteirão. Então ele vai andar 2 quarteirões. Então aqui ele vai chegar na casa A. Então a casa A vai ser esse aqui. Então agora tem que descobrir se a casa A está aqui. Se ele vai fazer esse trajeto, então a gente pode descobrir aonde está aqui a casa do João. Olhando aqui, fazendo o caminho contrário, indo daqui para trás, saindo daqui, a gente vai ver aonde está a casa do João. Só que, olhando aqui o desenho, a gente já pode descartar o que? A gente já pode descartar esse quadrado aqui, esse e esse. Por quê? A casa do João vai estar abaixo dele, na casa aqui A, e vai estar à direita. Então, se ele está abaixo à direita, a gente já pode descartar esse quadrado aqui, esse quadrado aqui e esse. Então, ele vai ficar entre o P e o T. Então, aqui, para descobrir qual deles é, a gente vai dar o que? 2 casas aqui para a direita. Vai descer aqui 3 casas e vai andar mais uma aqui para o lado. Então vai parar aqui no P. Então
a casa do João está aqui no quarteirão P. Então a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 160 do Enem, prova amarela matemática de 2025. Obrigado, até a próxima aula.